Bom dia, Boa tarde, boa noite. meu nome é Anne Guetem. O meu é Micaela Oliveira e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. E hoje estamos aqui com o terapeuta. Emerson Rodrigues. Oi. Oi, gente. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado vir aqui com a gente, conversar. É um papo bom. Com certeza. Já gravamos um, né? Não Já, deu certo não agora, certo. quero ver esse. Mas esse vai ser mais profundo que o primeiro. Vamos lá, gente, eu tô aberto. Pode mandar qualquer pergunta aí, vamos ver. Então, Emerson, para começar, nós queria que você contasse um pouco do começo da tua história. Tá. Gente, assim, ó, o que acontece? Eu ensino muitas pessoas a trabalhar o lado material, emocional e espiritual. O espiritual a gente tem turmas de meditação. O material eu empreendo, eu ensino as pessoas a empreender. E o lado emocional é o que eu trabalho com as pessoas do tipo assim, depressão, ansiedade, estresse. Eu trabalhei 15 anos em uma empresa e eu abandonei 15 anos dessa empresa porque eu achei algo que eu gostava, um propósito de vida. E eu creio que sempre que você acha um propósito de vida, o dinheiro é consequência. Daí eu ensino as pessoas a equilibrar esses 3 pontos, esses 3 polos da vida delas. Fácil não é, mas é possível. Você atua sobre saúde mental, né? Sim, Você acha que se você tivesse alguma outra oportunidade de fazer alguma outra coisa, você faria? Na verdade eu faço. Gente, o que acontece? Hoje a gente mexe com marketing digital, eu investi numa empresa, a gente tem a loja da minha esposa, eu cuido das turmas de meditação, a gente iniciou com palestra, então eu faço várias áreas, porque a gente é condicionado, você pode ver, a gente tem um programa instalado na nossa mente que a gente é condicionado, quem é psicólogo vai trabalhar só com psicologia, quem é o dentista vai trabalhar só com odontologia, isso não existe, gente, você pode fazer várias coisas da tua vida, por isso que as pessoas entram em depressão, porque elas não acham o que fazer, vocês já perceberam isso? É difícil você achar um ramo que você goste. E para mim, o empreendedorismo, esse lado material, está muito ligado com o espiritual. Só que as pessoas acham que está tudo fora, não, está tudo dentro da gente. E quando você acha isso, você não para, você vai viver a tua vida com intensidade. Só que precisa aprender muita gestão no tempo. Porque daí tem muitas pessoas que ganham dinheiro e ficam escravos desse dinheiro. Você não pode ficar escravo, você tem que estar o dinheiro sempre debaixo dos teus pés, não em cima da tua cabeça. E quando que deu essa virada de chave que você quis... Demorei 15 anos. Meu Deus do céu, foi profunda a minha história. Porque o que acontece? Quando na minha infância, todo mundo pergunta, cadê minha casa, cadê meu carro, cadê meus filhos, cadê meu pai, cadê minha mãe? Eu perguntava assim, por que eu nasci? Então eu tinha perguntas fora da caixa. Eu ficava horas no canto sozinho, eu dizia pra minha mãe que eu parava de pensar. A minha mãe achou que eu era louco. Isso que eu tenho psicólogo, psiquiatra na família, eu já passei pelas mãos deles também. Mas, gente, daí o que aconteceu? Eu comecei com hipnose clínica, depois eu me formei em psicanálise, eu sou psicanalista. E hoje eu dou curso até para psicólogo, mas eu comecei um trabalho primeiro em mim, não foi fácil, porque eu passei pelo processo de depressão, passei pelo processo de ansiedade. Hoje eu vejo que isso não foi ruim, é aprendizado. Só que muitas das pessoas acham que as coisas ruins que acontecem na vida delas, elas precisam se livrar, você não precisa se livrar. Quando acontece algo ruim na tua vida, você precisa aprender, e foi isso que eu entendi. Daí quando você tem essa própria experiência, você começa a libertar as outras pessoas. Não é fácil, como eu falei, é complexo, mas é divertido. E você acha que... Você acha não. Como é que você se sente quando você consegue curar uma pessoa de uma ansiedade, de uma depressão? É legal, Micaela, assim, hoje a gente não usa essa palavra curar porque curanderismo é crime no Brasil, até isso, nos Estados Unidos tem, sabe, dá pra você usar a palavra curar. Mas assim, ó, quando, principalmente adolescentes ou crianças que eu ajudei, os pais chegarem próximos da gente, assim, dizer, caramba, ele saiu desse estado por causa de você, é muito gratificante. Só que esgota, mentalmente esgota. Eu já vi pessoas terapeutas irem para minha área e eles dizerem assim, nem que me pague 20 mil por mês, eu não quero mais saber desse negócio aqui. Porque existe um campo de energia. O cérebro da gente emana 7 metros de energia assim, 7 assim. Isso que eu não estou falando nem do lado místico, eu estou falando realmente da ciência. Porque tem um campo de energia. Então quando você entra na sala com uma pessoa que está depressiva, ela está com um vírus. Se você não tiver o antivírus em você, você não vai conseguir ajudar. Então muitas pessoas se perdem nesse caminho. Imagina, é a mesma coisa se tiver uma pessoa triste, sabe? Na tua família, tá triste, tá depressivo, tá isso daí contamina o ambiente. Agora você tem que ter um campo de energia o suficiente e forte para ver se aquela pessoa realmente quer sair dali, daquele estado, para você poder ajudar. Porque é uma coisa que eu aprendi assim, gente, no começo teve vezes que eu fiquei 3 dias de cama, de tanto atender.
Teve vezes que eu atendi 12 pessoas por dia e não valeu a pena, assim, que eu fiquei esses 3 dias de cama porque eu absorvi muita energia para mim. Muita. Eu não sabia nem o que eu estava sentindo. E às vezes eu sentia as dores psicológicas das pessoas antes delas chegarem lá. É doido isso aí. Porque eu sou muito sensível para esse campo energético. Então eu tive que aprender a trabalhar em mim. O que eu entendi? Eu tinha dó das pessoas. Hoje eu não tenho dó de ninguém. Eu coloquei uma chavinha no meu cérebro que cada vez que senta uma pessoa ali, eu pergunto assim para ela, de 1 a 10, quanto você quer se livrar dessa dor? Sabe, se é para mim 3, eu digo, levanta e vai embora. Pode pegar teu dinheiro de volta, você não quer ajuda. Será que você é 8, 9? Então vamos embora, vamos nós dois. Eu digo para as pessoas assim, ó, não tem. Isso daí até para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, tá? Eu utilizo muito isso. E se fizer sentido o que eu falar para vocês, utilizem também essa mesma técnica. Quando a pessoa senta ali, eu digo assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não tenho dó de você, eu tenho respeito pela tua dor, eu já estive no inferno, eu sei que o processo é profundo, mas se eu conseguir sair, você também sai. Então eu primeiro entro na mente delas, eu trago elas para o meu campo de energia e não entro mais no campo de energia delas. Só que foi anos trabalhando para mim aprender isso. E você acha que as crianças estão sofrendo por ansiedade, depressão? Pra caramba. Até nasceu um filho de um sobrinho meu. Antes de ontem, tá? Parabéns aí, Fernando. Fez na alegria. A primeira coisa que eu disse pra ele assim, não coloca na frente dela. Não coloca na frente dela. Se derrete o cérebro. TDAH das pessoas hoje, esse negócio que é importantíssimo a gente usar das tecnologias, mas é muita informação no cérebro. Não sei se vocês sabem disso, mas o nosso cérebro aguenta 1000 informações. Depois de 1000 informações ele começa a limpar. E quando você tá passando aquele rios, você já viu que é bem curtinho? Gente, eu vou entregar o ouro aqui pra vocês, meio em barulho, mas a pessoa tem que aprender isso. Então o que acontece naqueles rios ali? Eles são curtinhos. Se você passar, se não me engano, 1 minuto e pouquinho, já deu uma informação. Daí não dá tempo do teu cérebro limpar. Aí vai te dando ataque de ansiedade, porque ele não limpou. Ele precisa... Teve vezes que eu já utilizei o celular demais, eu ficava olhando para as nuvens assim, esperando o meu cérebro recuperar energia, porque ele não recupera. Por que essa galera não entenderam? Se eu der uma barra de chocolate para vocês e for reta assim, vocês não vão comer inteiro, entendeu? Porque o cérebro de vocês vai dizer, meu Deus, o tamanho. Então eu coloco pedacinhos. Então é muito mais fácil para o cérebro comer pedacinho, por isso que o rios é rápido. As pessoas estão muito aceleradas hoje, ninguém está parando. Gente, a vida está escapando pelas mãos delas. Por isso que depois, alguém morreu, um parente morreu, eu choro, eu sofro por causa disso. Porque se não viveu com intensidade. As pessoas não estão tendo mais essa conversa aqui. Por isso que eu estou dizendo, realmente, gente, a escola, o estudo real, sabe, a educação real, é isso aqui que vocês estão fazendo. É isso aqui. Não é simplesmente só estudar para tirar nota boa e daí você vai para a faculdade tirar nota boa, daí você treina teus filhos para tirar nota boa, para você casar com uma pessoa, para você envelhecer e morrer. Não é só nascer, envelhecer, fazer sexo, morrer. Não é isso. A vida é muito mais que isso. Só que as pessoas não conseguem enxergar. Ainda mais com essa inteligência artificial, essas coisas que estão saindo. Então a gente está cada vez mais acelerado. O que eu ensino para as pessoas? Desacelere. Uma vez uma mulher empreendedora disse para mim, mas eu não posso parar. Eu disse, não estou dizendo para parar, estou dizendo para desacelerar. Faça as coisas devagar, com calma. Gente, se você souber esse negócio de gestão do tempo, sobra tempo. Só que a maioria das pessoas não dá conta disso. Eu, por exemplo, ontem eu atendi em Lages, hoje de manhã eu já atendi em São Cristóvão, de manhã eu fiz meus atendimentos aqui. E eu não canso. Eu não canso, porque é você usar do tempo. É você estar aqui, atenção aqui. Desligar o celular, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Pode ver, ninguém almoça, mas ninguém olha no olho do outro. É doideira, gente. Quando eu estudei hipnose, eu vi que as pessoas estão hipnotizadas. O que é hipnose? É simplesmente teu corpo está aqui, tua mente está em outro lugar. Ou está no passado ou está no futuro. E você podia descrever pra gente o que é ansiedade e o que é depressão para quem não sabe o que é? Eu vou descrever e vou ensinar uma técnica simples para vocês. Ansiedade normalmente é falta de oxigênio no cérebro. As pessoas não sabem disso. Remédio nenhum cura ansiedade, tá? Isso daí é comprovado cientificamente. O remédio vai te amortecer. Então você precisa tratar. A ansiedade ela precisa sim ser tratada. Se não passou dentro de 30 dias, é que nem um luto. O luto, se você não aceitou dentro de 30 dias, você precisa de terapia. Eu mesmo faço terapia cada 3 meses. Eu tenho meu próprio terapeuta, não é nem daqui lá da Bahia, meu terapeuta. Mas eu faço via online com ele. Então, o que acontece? Ansiedade, gente, é sempre pensamento no futuro, acelerado. O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que fazer? Cobrança psicológica. Depressão é só passado. Eu ensino para as pessoas assim, a ficar 10% no passado. Às vezes tem gente que chega lá, eu quero que apague minhas memórias. Bom se existisse isso, né? Vamos apagar todas as memórias negativas e deletar. Eu dizer assim, mesmo se apagasse, você ia cair nos mesmos erros. O passado é só aprendizado. Você fica só 10% lá e 20% no futuro. Você escreve teus planos, teus sonhos e pronto. E vive 70% para fora. Isso daqui é meditação. É o que a gente está fazendo aqui. Eu até tenho uma tatuagem aqui no meu braço que diz, momento presente.
Se eu observo se a minha mente viaja, ela só viaja para o passado e para o futuro. Isso não existe. Vocês entendem isso? Não existe passado e futuro. Pode perceber? É uma ilusão mental, só dentro da nossa cabeça. Você acha que um gato, um cachorro está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Tem dado depressão nos animais de conviver com o ser humano. Você acredita que tem a vida após a morte? É um tema profundo aí, a gente já passa para o espiritual. Porque as pessoas têm curiosidade disso, né? Tem muita curiosidade. Eu digo para vocês que eu posso dizer de fato, pela experiência que eu passei, porque eu fiquei anos na floresta também meditando. Eu ficava sozinho, final de semana, tudo. Daí o que acontece, gente? A vida após a morte, na verdade eu não acredito em morte, para dizer para vocês. O que é o contrário da morte? Nascimento. Às vezes as pessoas dizem, a vida é o contrário da morte. Não é, gente. Tudo que nasce tem que morrer. Agora mesmo tem células morrendo no nosso corpo, certo? Para novas células renascer. Então não pode existir vida nesse planeta sem a morte. A morte é uma transformação. Se você pegar uma pedra de gelo e dizer, vou matar essa pedra de gelo e colocar ela no sol, ela vai derreter, ela se transforma em água. Colocar essa água na chaleira e dizer, eu vou destruir essa água, ela se transforma em vapor. Agora, no que vai se transformar, que é. Eu digo para vocês, tem uma transformação. Tanto que a gente é feito de energia, né? O ato. Então, a morte é uma ilusão mental. Só que o nosso conceito de aceitar a morte é que é o problema. Porque nós somos feitos assim, ó. Quando você está feliz, você quer segurar, certo? Quando você está triste, você quer que saia de você. Prazer e dor, prazer e dor. Assim funciona o nosso cérebro. Só que eu digo para vocês, tudo passa. Tanto a felicidade quanto a dor. Daí você não pode se apegar a nada. Se você se apegar, vai haver sofrimento. Quando você não se apega, você liberta a tua consciência. Você começa a ter uma visão holística. As pessoas só têm medo de morrer porque não vivem a vida, não é medo da morte. Porque na hora de morrer tá apegado. Meu filho, é isso mesmo, não é nada teu. É claro que a gente está fazendo uma teoria aqui, né? A prática é muito mais profunda. Esse desapego, eu estou trabalhando em mim. Eu não sou uma pessoa, nossa, tá iluminado. Não, eu estou trabalhando em mim, eu estou passando por um processo. Então esse desapego que é o processo. E daí a gente só vai saber quando você tiver filho, quando você vai passando. Que a gente cria uma ilusão mental, né? E na morte também, vocês já viram, o povo cigano acontece assim, quando nasce eles fazem festa. Eles choram, quando morre faz festa. E a nossa tradição não. Normalmente a gente é criado na igreja católica. Então quando morre a gente chora. E só que as pessoas se auto-enganam, né? Ai, vai ter os anjinhos, vai ter as paradinhas, vai ter... E quem disse que vai ter? Isso é uma crença. Mas a crença não é a realidade. Você acreditar é uma coisa, agora você experienciar é outra. Se eu trazer açúcar aqui para vocês nunca comeram açúcar. Você pode dizer, não, eu vi o Emerson comer. É bom, ele diz que é bom, mas é uma crença. Enquanto você não experimentar, que você experimentar vai ser açúcar, daí você começa a amadurecer. Dentro do conceito. Você podia falar pra gente o que é a meditação? A meditação simplesmente não é uma técnica. Todo mundo pensa que é coisa de monge, sabe? Porque a meditação começou com Buda. Buda é 5.000 anos antes de Jesus. Ele era um mestre que dizem que ele se iluminou. Esse mestre iluminado é uma pessoa que realmente alcançou o fim do sofrimento. Mas a meditação em si não é você ficar na posição de lotus, uma energia. Isso são técnicas. A meditação, para simplificar para vocês, é você viver no momento presente e você desligar o teu cérebro a hora que você quiser. Por exemplo, estou falando aqui com vocês, parei de falar. Eu não preciso pensar. Vocês já viram que o pensamento funciona automático? Você está aqui e o pensamento fica te carregando. Você está aqui e de repente ele te carrega para o passado e fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E você escuta ele. A meditação é se você desligar o pensamento. Para mim, ficar sentado aqui, parei. Eu não preciso pensar. Ela traz consciência. Consciência é Deus. O que é essa consciência? Por exemplo, olhem para mim e não digam nada. Foi fácil ou foi difícil? Difícil. Foi fácil. Foi difícil porque... A meditação é a atenção. Se você achou difícil, você se concentrou, você se hipnotizou, porque a hipnose é uma concentração. A meditação é você só olhar lá, sem esforço. Se você olhar para, por exemplo, para um celular, você olhar para uma câmera, você olhar para esse, tá aqui, ó. Vamos pegar essa caneta como exemplo. Eu olho para essa caneta e eu digo, é vermelha. Eu já não vejo a caneta. Mas agora se eu só olho a caneta e não julgo, daí se o meu cérebro julgar é vermelha, eu observo esse pensamento também, eu não luto com o pensamento. Porque são só pensamentos. Já perceberam que a cada 10 pensamentos 9 é negativo na cabeça da gente? Porque o cérebro só vai gravar coisa negativa, gente, porque é o nosso instinto de sobrevivência, ele quer que na hora que a gente sobrevive, isso é nosso ego. E a gente acaba criando um sofrimento psicológico nisso. A meditação, você só elimina os pensamentos que não fazem sentido para você. Você usar o teu pensamento não ser usado. Pronto, acabou a ansiedade. É tão simples que a mente vai dizer, isso é quase impossível. Não. É o teu estado natural. Você lembra quando vocês eram crianças que vocês não se preocupavam com nada? Quando tomar banho, só tome banho. Quando comer, só coma.
Isso é o processo que eles chamam de iluminação. Quando você ir dormir, durma. Não precisa ficar pensando. Se vir algum pensamento, alguma coisa que você tem que resolver, anote. Eu faço isso. Quando eu estou com a minha família, eu só estou com a minha família. Se eu estou aqui, eu estou totalmente aqui. E você pode fazer isso de uma maneira rápida. Porque essa meditação não é contra o movimento. Você pode fazer isso rápido. E você acostuma. Gente, isso daí é uma sensação de paz enorme. Quando você ganha um bem material, sabe que você quer realizar aquele sonho, eventualmente para. Aquilo é meditação. Você procura outro, e outro, e outro, e nunca está satisfeito. Satisfação só vem com meditação, gente. E evolução também. A meditação é você escutar a Deus. A oração é você pedir algo. É você falar com Deus. Então a meditação é um pouquinho ao contrário. É melhor se escutar do que ficar pedindo. E o que é Deus pra você? Deus pra mim é amor. Não tem um homem lá no céu que cuidando desse conceito. É doideira que eu falo, mas não tem. É uma ilusão mental. O homem criou Deus sua imagem e semelhança. Por quê? Porque tem medo de morrer. Só por causa disso. Então eu tenho que me apegar a alguém. Eu falo isso com convicção. Por quê? Porque a maioria das pessoas que chegam lá, Emerson, acredito no meu anjo da guarda, eu estou protegido com isso. Quando você abre a mente inconsciente dela, os traumas estão tudo ali, não curou nada. Ela simplesmente só passou um paninho por cima da mesa, achou que estava limpa a mesa. Não está limpa a mesa. Então está tudo enraizado dentro, gente. Porque eles acreditam essa crença fora. Que esse vai me ajudar, que aquilo. Que... Não sou ateu, tá? Não sou ateu. Porque com certeza existe um campo de energia enorme. Só que Deus não está só a favor do ser humano aqui. A gente acha que ele está aqui para dar bem material para a gente, para resolver nossos problemas. Gente, Deus não é o cara do Aladim, é doido isso. Mas quando você pensa na concepção de amor, que Deus está dentro de você, daí você vê a realidade como ela é. Eu sempre digo, o diabinho também não é um bichinho de chifre que fica te cutucando. Claro que a gente tem que entender ele por um conceito mental, para o nosso cérebro poder entender, né? Mas quando você está com raiva, você está com ódio, você está possuído pela tua própria mente, você está com o diabo. Quando você está com amor, compaixão, alegria, você está com Deus. Eu vejo espiritualidade nisso. E não lá no tempo, porque todo mundo que prega, a maioria, não estou dizendo que não tem pessoas iluminadas na Igreja Católica, tem pessoas iluminadas na Umbanda, tem pessoas iluminadas no Espiritismo, mas é profundíssimo isso aí. Que a maioria das pessoas fala e não faz. E quais pessoas ou alguma pessoa da família que te motivou a entrar nesse mundo? Ninguém. Foi doideira. Uma vez eles fizeram uma lista, que eu trabalhei... Quando eu comecei na empresa, eu comecei varrendo o chão. 6 meses eu estava dando um xerifado, passou mais uns 6 meses. Eu estava cuidando do compras, estava cuidando da parte fiscal. Eu já cuidava aqui, em mais uma unidade, para lá e para cá, eu sabia fazer tudo dentro da empresa. E uma vez meus amigos fizeram uma lista do que eu era. Tinha até mágico na lista. Eu cheguei na minha mesa, estava uma lista. Eu disse, que é isso? Eles deram uma lista de tudo que nós achamos que você é, porque eu experimentei várias coisas. Eu disse, ué, mas eu nem sei o que eu quero. E o que eu gostava mesmo era da mente humana, porque eu achei fascinante. Quando eu comecei a estudar hipnose, eu dou curso até para pastor de igreja, pra vocês terem uma ideia. Pastor de igreja evangélica, sabe? Tudo hipnose, tá? Eu dou curso para eles, eu sei exatamente o que eu estou falando. Às vezes a pessoa caiu lá, isso é tudo hipnose. Tudo. Tem um processo natural do ser humano. Não é algo místico, sobrenatural, poderes, não é. Aí eu comecei a derrubar as pessoas lá dentro da empresa. Fazia o filo assim, eu derrubava um por um e dizia, meu Deus, esse negócio funciona. Daí o que eu descobri? Eu passei pela depressão. E eu saí muito rápido desse estado depressivo, ansiedade. Eu já tinha passado por psicólogo, psiquiatra, não tinha ninguém resolvido tomar remédio. Minha mãe me levou até no centro espírita porque achava que eu era uma coisa espiritual. Eu fiquei rezando 3 dias antes de ir no centro espírita, me lembro até hoje, porque a gente foi criado na igreja católica, né? Meu Deus, tomara que eu não vejo o demônio lá, o que vai acontecer comigo? Fui com muito medo. Mas lá eu vi ilusões mentais, lá eu vi que também 90% não é espírito, sabe? Porque às vezes a pessoa não aceita, ela cria uma ilusão mental. Uma ilusão mental dá pra criar assim, com pessoas que são visuais, você coloca ela em transe e diz, ó, tá todo mundo pelado, ela vê todo mundo pelado. Porque tem ET, você vê um ET, ela vê, alucina. Então a maioria alucinava lá e achava que tava vendo coisa. E você... Opa, pode falar. Vamos lá. E como que é isso de, tipo, alucinar sem não usar nada, não... Eu vou dar um exemplo pra você, quer ver? Vai no espelho, você pode fazer um teste em casa também, se vocês tiverem aí, vai no espelho, olha em qualquer olho teu, tá? Tanto faz, o direito ou o esquerdo, não pisca no espelho. Você vai perceber que daqui a pouco o espelho vai começar a se contorcer e também vai criar, às vezes você tá ficando velho, às vezes você vai ver um monte de coisa assim, tudo distorcido a imagem. É alucinação. Então a gente alucina. Muitas vezes as pessoas que atendiam lá, uma vez chegou uma mulher, veja que é doideiro o processo, a mulher disse assim, ó, Emerson do céu, morreu um parente dela acidente de carro, ela disse que viu o parente dentro de casa. Eu disse, mas como é que pode isso? Peguei, coloquei ela em transe, de repente, ó, teu parente tá vindo. Ela, tá vindo meu parente. Ela viu parente.
Porque inconscientemente ela não aceitou a morte dela via dentro de casa, mas era uma alucinação visual. O meu sobrinho também, uma vez eu coloquei uma almofada em cima dele e disse que era o cachorro dele, o cachorro tinha morrido atropelado, ele pegava com a almofada, que saudade de você, porque você alucina. Então é uma alucinação. A maioria, 90% desse negócio de espírito, essas coisas que as pessoas estão vendo, é alucinação. Tem o 10% que eu não explica, tá? Tem tudo que a gente não explica, tem coisa que a ciência não alcança ainda. Então não estou dizendo que não existe o mundo espiritual, que fica bem claro isso. Mas, gente, a maioria é alucinação, a maioria. Principalmente todos os casos, a maioria dos casos que eu tratei ali, era assim. Quando eu entendi isso, também eu tirei uma carga enorme de dentro de mim, porque eu tinha medo desse negócio. Você acredita em espírito? Gente, já tá profundo, já tá espiritual. Eu tenho umas histórias, vou contar as histórias pra vocês, tá? Existem 5 coisas que eu não explico. Eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu comigo uma vez. Quando eu era pequeno, eu sentia a presença do meu pai, eu sentia muito saudade do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Pra vocês terem uma base, a minha mãe faleceu em 2014, quando a minha mãe foi, eu aceitei de boa. Eu aceitei, eu disse eu convivi com a minha mãe, passou os anos ali da vida comigo, convivi. E eu tive que fazer terapia por saudade do meu pai, eu sentia muito saudade do meu pai. Uma vez, tá, essa história é verídica, eu não sei explicar essa história. Eu cheguei no parto, assim, eu tava com saudade dele, por Deus, gente, eu senti, parece que 2 mãos me apertou assim, em cima. E eu sei o que é hipnose, eu sei o que é alucinação. E me apertou no ombro, eu não conseguia gritar, eu disse, ai! E daí depois voltou a voz, e eu senti a presença dele. Teve outra vez também, e é incrível isso, né? Isso aqui são histórias que eu não sei explicar, isso aqui foi uma experiência da minha mãe. Minha mãe era cética, minha mãe não acreditava absolutamente nada. E uma semana antes dela falecer, ela chamou meus irmãos e disse que via meu pai, uma semana antes. Ela dizia que escutava até o barulho de bater na parede, e uma semana antes foi. Por isso que eu creio assim, gente, isso daí, claro que com o processo de religiões, essas coisas, alguma religião que nem é hinduísta, ela vai dizer que a gente tem 7 corpos, tá? Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo espiritual, então tem vários corpos. Então cada vez que você morrer, você só vai perder o físico, que é só uma roupa. Daí o teu espírito ainda sobrevive. Daí o que são, isso é a explicação deles, né? Não tem uma explicação científica disso. Mas esses espíritos que as pessoas veem por aí, eles chamam de corpo etérico, que a pessoa é muito apegada. Ela sendo muito apegada, acaba ficando a matéria. Tem histórias também, que eu já escutei histórias, isso aí, história de um caminhoneiro também, que tinha dado um acidente de carro lá, a família tinha morrido, tudo. E de repente o cara na frente do caminhão, ajude minha família, ajude, caíram naquele buraco. Quando chegou lá, o cara estava morto lá dentro. E ele conseguiu salvar a menina e a mulher. Então deve você explicar isso. Não tem explicação lógica, porque o nosso cérebro, gente, nós usamos 5% do cérebro, que é racional. Tem coisa que a gente não vê, por exemplo, um gato, que é um animalzinho, o gato vê mais coisa que a gente. Eu fui dormir na minha irmã uma vez, tinha um gatinho branco. O gatinho no canto, assim, ele olhava pro outro canto, ele começava... Ele parecia que estava vendo alguma coisa, sabe? E eu dormindo naquele quarto escuro, deu 5 minutos, eu joguei o gato pra porque tem coisa que você não vai explicar, sabe? Eu creio que realmente tem. Teve clientes meus de outra cidade, gente que mora no interior, eles diziam pra mim, olha, mas se você ir naquela casa lá, ninguém dorme dentro. Então tem histórias que você não explica, tem coisas que você não explica, sabe? Padre Quevedo estudou muito, eu li livros do Padre Quevedo, paranormalidade, essas coisas. Eu dizia também, muitas coisas é feito pela nossa mente, que a gente tem poder de mover objetos, então tem coisas inexplicáveis ainda, que a gente ainda não descobriu nem com neurociência. É doideira. Como você falou ali da tua mãe, já teve vários casos, assim, né? Que já foi que a pessoa, quando já tá, assim, pra morrer, né? Ela vê os parentes. Você acha que isso é alucinação? Eu acho que talvez não. Talvez vai saber o que é alucinação, né? Porque esse mundo material nosso que a gente tava falando na última live vai saber se existe, porque a gente não toca em nada. Eu creio assim, eu creio em muitas dimensões, sabe? Não só física, como extrafísica, mas tem muitas dimensões. Dimensão material que a gente só enxerga em 3 dimensões. Imagine a onda do Wi-Fi, a gente já não enxerga. Não vai saber se essa dimensão... Fizeram um teste, tá? Não sei se aquele vídeo é real, mas eu achei interessantíssimo. Eu vou estudar para ver e vou fazer esse teste também. Que uma pessoa, se eu não me engano, parecia uma luz ultravioleta. O cara entrou, a câmera pegava só aquela luz ultravioleta, porque era um sensor de presença, filmando na câmera. Ele começou a orar. Quando ele começou a orar, veio outra luz ultravioleta em volta, assim. Colocava as mãos em cima dele e fazia assim. Parecia que estava lendo algo, alguma coisa. E não tem explicação, sabe? Não tem. Então eu creio assim, acabar, gente, não acaba. Só que a gente tá aqui para viver aqui. Se a gente ficar pensando muito o que vai acontecer depois da morte, você não vive aqui nem lá. Porque eu já pesquisei muito disso. Chegou um cara uma vez dar uma palestra
E ele me chamou no final da palestra, foi lá no Mairene até, ele disse, meu irmão, tem uma coisa para te dizer, eu vim lá do Rio de Janeiro e vim te dizer esse negócio aqui, eu disse, como é que o cara não me conhece nada, sabe, mas eu sintonizei com ele, ele disse, não, o cara vai falar a real, para de gastar energia com coisas que você não pode explicar, você está muito no espiritual, para com isso. Aquilo tirou uma carga energética de cima de mim, porque eu estava pesquisando, eu queria saber o que existe depois da morte, o que acontece, o que é isso. Ele disse, você só está no futuro, você não está vivendo, você não vai viver lá nem aqui, quando você morrer você vê. Eu aceitei, e é verdade, todo processo meditativo é você viver na matéria. Tem tanta coisa aqui pra gente aprender ainda, como é que você reage quando a pessoa te distrata, como é que você reage quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, aí eu vejo que a pessoa tem inteligência emocional e está começando a chegar na espiritualidade. Daí você começa a se tocar disso daí, essa reação. Eu aprendi muito com esse cara, ele falou isso pra mim. Tanto que quando eu tive meu filho, eu mandava mensagem no particular pra ele, deu febre, o que eu faço? Deu isso, deu. Cara lá do Rio de Janeiro, desde que o momento ele disse, agora é hora de você me abandonar. Porque ele dizia que um mestre verdadeiro de si mesmo não aparece no mesmo local várias vezes, o ensinamento dele é por pouco período de tempo. Quando aparece um discípulo e você está aberto para aprender, ele diz para mim, o que eu tive para passar, eu já passei, agora é com você. Para cada um carrega a sua cruz, que ele foi muito forte para mim. Teve uma história também que é muito interessante vocês saberem, que vocês estão curiosos espiritual. Uma história, gente, certo? Vão vendo a hora aí, porque eu amanheço. Uma vez eu estava trabalhando na empresa e o meu filho estava para nascer. E eu escrevi uma história, tá? Isso daí eu tenho um livro disso, que só vai ficar para ele. E eu escrevi a história do que eu passei, de experiências profundas com meditação, tudo que eu passei. Tem mais ou menos umas 25 páginas, é um livro curto, mais profundo, que foi da minha experiência de vida desde que eu nasci, o que aconteceu, por que ele estava vindo na minha família, teve um... É coisa inexplicável mesmo. E eu tirei 2 cópias desse livro. E eu estava vindo da empresa com uma mochila nas costas, e eu vi um andarilho, não sei se vocês sabem disso, mas tem um mendigo. O mendigo é aquele vadio que anda só coçando o saco, não quer fazer nada e fica sugando os outros, não trabalha. O andarilho às vezes é um cara que realmente aconteceu alguma tragédia na vida dele, às vezes ele pode ser um grande empresário, e ele começou a andar, andarilho, começa a andar. E eu vi o andarilho perto da casa aqui de Santa Cecília. Eu peguei com a moto, eu estava com as 2 apostilas nas costas, eu coloquei na minha mochila, eu estava trazendo pro meu filho, eu ia deixar guardado para ele. Quando eu parei com a moto, ele disse, desce da moto. Eu desci da moto, ele veio correndo, se jogou nas minhas pernas. Na hora que ele se jogou nas minhas pernas, se me segurou. Eu senti que uma energia desceu assim na minha cabeça. Eu nunca senti um campo de energia tão forte. Ele olhou bem no meu olho e disse, você tem 2 livros aí dentro da tua mochila e eu tô aqui só para levar um desses, não é meu. Eu tirei em transe, assim, vou entreguei e nunca mais vim explicar. Queria explicar como é que o cara sabia que eu tinha um livro na mochila, entendeu? Tem coisa que você não explica. Já teve um cara também que pra mim parecia até Jesus Cristo. Encontrei um cara, parecia um mendigo, mas os olhos dele eram limpos, que nem do meu filho, o olho bem azul. Encontrei um cara uma vez na padaria também, contou toda a minha vida, contou o que eu fazia, contou... Você não tem uma explicação lógica pra isso. Daí o que eu notei? Se eu ficar tentando explicar essas coisas que você não explicava, eu vou ficar louco. Daí eu pensei comigo, há sinais de ver quem é capaz. A gente não alcança esse negócio, sabe? A gente não alcança. Eu aprendi muito com aquele cara que ele dizia, tem coisas que o nosso racional não alcança, é verdade. Então vai seguindo, sabe aquela intuição que você tem? Vai por aqui, vai por ali. Quando você vê vai dar certo, quando você vê vai dar errado. Eu tenho muito aflorado essa intuição, muito. Porque conforme você vai meditando, você vai olhando para dentro, a tua mente vai silenciando e você começa a perceber esse campo de energia. E quando tem algum campo de energia pesado, eu observo o que eu tenho que aprender. Na verdade não é ruim, a gente aprende mais com as coisas ruins. Já viram que um chá amargo cura? E o que é doce não é bom? Você podia contar pra gente qual caso mais te marcou? O que mais me marcou, isso daí foi pesado. Uma mulher perdeu um filho de 9 anos com câncer e a outra menina dela, daí tinha 14 anos, ela estava passando pelo mesmo processo do câncer. Aquilo foi pesado. Aquilo lá eu cancelei atendimento nos outros dias porque foi pesado. Porque você enterrar um filho não é fácil. Não é? Eu sentia a dor da mulher, a vida dela acabando, escorrendo, sabe? É complicado. Até tem uma história de um cara que disse qual que é o segredo da vida. E eles mandaram esse cara procurar um mestre espiritual, alguém que realmente se iluminou. Quando ele chegou lá perto do mestre, o mestre disse assim pra ele, que morra teu tataravô, que morra teu avô, que morra teu pai, que morra você. O cara ficou louco, você tá ficando louco, quer que morra minha família? Ele disse, não, isso é o ciclo. Então se tá passando pelo ciclo, você vai ser feliz. Agora quando a gente perde antes é mais difícil. É claro que com certeza, sabe, depois que ela fez terapia, que tá bem, a pessoa tem essa aceitação. Por isso que é legal a gente meditar, a gente procurar meditação antes, porque é um preparo para essa aceitação. Porque tem coisas que a gente não controla, ou você aceita ou você sofre.
Depois que aquela mulher se libertou também, porque eu tive que realmente fazer a terapia profunda, porque a gente vem num condicionamento de não aceitar a morte. Você tem que aceitar. Porque a tua não aceitação é falta de amor teu. É isso que dá. Eu perdi um cachorrinho Yorkshire, 15 anos na família também, foi atropelado. Eu disse, Fred, vai em paz. Eu chorei 15 minutos na sala de meditação. Eu disse pra minha mulher, o capítulo desse livro tá fechado. O Fred já era, já foi. E é doido, gente, porque tem um processo aí que a gente chama também de... Eu não gosto de entrar nesse conceito que a gente tem prova científica de reencarnação que vai fazendo um ciclo. Daí, conforme você vai meditando, você vai acessando. Porque que a pessoa volta. Na Índia, por exemplo, eles marcam criança com tatuagem para saber qual família vai nascer. Então a gente sabe disso aí. Quando você vai meditar, você começa a ter experiência. Tanto que eu já tomei ayahuasca, cheguei rapé, eu sou um cara fora da curva, eu experimento tudo que é espiritual, eu experimento. Não aconselho, tá? Aquele negócio não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo, a ayahuasca não é brincadeira. Se a pessoa tiver perdido no mundo da droga, essas coisas dele, se jogue. Ele vai embora. Não tem o que você fazer, ele vai lá tomar. Mas não é para qualquer um. Conforme a percepção ali, você vai acessar coisas profundas do nosso inconsciente. Mas enfim, a gente vai se libertando aos poucos. E quando você vai entendendo um pouquinho dessa parte espiritual, você desapega. E você vê que nada morre, tudo se transforma. Só que tem que ter um entendimento teu e uma experiência tua. E sobre a paralisia do sono, você acha que seja alguma coisa do... Tipo... seja tipo uma alucinação da pessoa. A paralisia é doideira, gente, essa paralisia do sono. Porque o que acontece? Eu só falta pegar meu diploma, tá? Eu tô me formando em neurociência. Vou ser neurocientista agora. E o que acontece? A gente não tem um estudo de neurociência. O que acontece com o sono? Nós não temos uma explicação. Por que o ser humano dorme? É estranho. Já viram? Cada vez que você vai dormir, vem aquele apagão, vem de novo. A paralisia do sono a gente chama de sono REM, quando a gente vai entrando em sono REM. Normalmente a paralisia do sono se dá quando você levanta de madrugada para ir no banheiro e você volta para a cama. Aí o corpo paralisa. Parece um abraço capeta, né? Porque você não pode se mexer. Então, no lado místico, no lado espiritual, a gente usa a paralisia do sono para a gente desdobrar o que a gente chama de corpo astral. Então, o que é o corpo astral? É como se fosse o teu corpo emocional. Então, tem como na paralisia do sono usar uma técnica onde você consegue sair do teu corpo físico e ver a tua imortalidade. Isso que é doideira também. Porque o início da minha depressão, ansiedade e coisa, porque na minha infância é difícil. Eu vou abrir agora o podcast e contar isso. Porque na minha infância, o que acontecia? O que foi meus traumas? Eu dormia e me via fora do corpo. Não sei se já aconteceu isso daí com vocês, mas eu me via fora do corpo. Vocês chamam de projeção da consciência, projeção astral. Desde os 3 anos de idade. Então, quando chegou aos 18 anos, eu pirei. Eu disse, mas não pode, eu não posso, eu tinha medo de dormir. Eu vou dormir de dia, eu vou dormir de noite, eu me vejo, eu me via fora do corpo. Eu falava pra minha mãe, tá sanando, tá ficando louco. Tanto que eu tinha 18 anos, eu pegava os colchão, corria pro quarto dela quando acontecia comigo. Eu não conseguia voltar. Daí passei pelos psicólogos, passei pelos psiquiatras, passei pelo centro espírita, tudo. A minha mãe foi me levando. Eu disse, meu Deus. E daí, gente, eu só consegui a verdadeira, vamos falar assim, a verdadeira terapia pra mim mesmo, pra eu não usar essa palavra de curandeirismo, essa cura. Gente, meditando. Daí você tem um autocontrole. Daí eu fui acompanhado também por um monge durante um ano no digital. O cara fez um trabalho magnífico em mim, me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa. Ele era rude, minha mulher odiava ele, mas esse cara só te distrata. Ele ficava testando o meu ego para ver onde é que eu reagia. Então eu treinei, não sou uma pessoa que foi, nossa senhora, o Emerson foi do dia para noite, não foi. Tanto que às vezes os psicólogos vão lá, vou fazer um curso com o Emerson, vou ser terapeuta, vou ganhar dinheiro que nem ele, não vai dar conta. Porque tanto eu falo para as pessoas, eles não leram nem metade dos livros que eu li, não passaram pela experiência que eu passei, nem metade, eles vão querer libertar as pessoas. Porque para a parte psicológica, gente, eu vou dizer, é que nem médico, não tem brincadeira. Não tem. Ou o médico é bom ou ele vai só fazer cagada. Para a parte psicológica não é qualquer um para você ir em pessoas despreparadas. Por exemplo, às vezes você quer tratar teu filho, mas você vai num psicólogo, uma psicóloga que nunca teve filho, então nunca teve experiência. Então o que ela vai te ensinar? Ela não sabe. Ela vai usar a psicologia analítica, que vem lá de Freud. Então isso é muito limitado, gente. A gente já está na era de tecnologia, já passou. A gente já tem muito mais estudo agora do que antigamente. Então está na hora de mudar essa realidade. Até convido você que é psicólogo, vamos fazer um pitch de venda, venha fazer curso comigo. E a vida após a morte? Você acredita? Eu acredito que continua, mas agora no que, não sei explicar para vocês. Sabe? Quando você toma ayahuasca, você tem umas percepções, mas o cérebro não sabe explicar. É muito limitado. Mas quando você faz esse negócio do sono REM, da projeção astral, você vai tendo. Faça umas meditações lá gratuitas comigo que vocês vão ver. Você começa a acessar essas coisas, sabe? Só que você tem que experienciar. É muito profundo, né? É o que o ser humano está procurando. Porque dizem, a Rússia, porque para mim isso não é sobrenatural, gente. Isso daí para mim não existe sobrenatural, sabe? É que a nossa ciência não alcançou. Como é que a gente explica as pirâmides antigamente lá que tinha até energia elétrica?
Hoje não tem tecnologia para levantar uma pedra da pirâmide, então não tem explicação. Então tem coisas muito profundas aí que a gente ainda não conseguiu explicar. E essa vida após a morte é uma delas. Diz a Rússia que em 2032 ninguém morre mais. Dá para pegar a tua memória e colocar num corpo cibernético. Mas não sei se isso vale a pena também, né? E sobre, tipo, ela perguntou da vida após a morte. Agora eu vou perguntar sobre a vida passada. Tipo, se teria como voltar na passada, se tivesse. Gente, é doido. Vou dar uma explicação aqui pra vocês, tá? Porque, que nem eu disse, não, a gente amanhece. O que acontece? Deixa eu dar uma explicação simbólica aqui pra vocês poderem entender. Tem nossa mente racional. O que é mente racional? Consciente. Eu tô me comunicando aqui com vocês. Depois desse consciente vem o subconsciente. É como se fosse imagina um iceberg aqui na tua frente. Então, tem camadas desse iceberg, a gente vai descendo pro que tá irracional dentro de você. Por isso que a hipnose é muito legal, que dá pra você acessar várias coisas, assim. Às vezes a pessoa está com uma crise de ansiedade, mas não é ansiedade. Eu vou dar um exemplo para vocês. O cara me procurou e disse assim, Emerson, eu estou com insônia. Aí tem uma técnica que a gente usa, que a gente chama de PNL, Programação Neurolinguística, que isso é hipnose também, PNL, hipnose, que é dos 5 porquês. Eu fui perguntando, por que disso, por que aquilo, por que? Só na mente racional dele. Eu estou com insônia, Emerson, porque eu vou dormir todo dia meia-noite. Por que você vai dormir meia-noite? Cara, porque eu estou fazendo atividade do meu filho. Por que você está fazendo atividade do teu filho? Porque ele está muito preguiçoso. E daí o chefe dele brigava com ele. Daí eu fui descobrir, gente, você não tem insônia, que você está indo dormir muito tarde. Imagina só. Isso daí eu já fui acessando a mente irracional dele só com os porquês. Então depois do nossa mente consciente vem o subconsciente, que a gente trabalha na hipnose. O subconsciente está armazenado já partes da tua memória. Por exemplo, se eu disser para vocês, se lembra quando vocês tinham 5 anos de idade? Não lembro. Se eu disser para vocês, se lembra quando estava na barriga da mãe de vocês? Não lembro. Ó, que louco. Se você respirar boca e peito, isso é uma técnica, só não vou fazer isso, gente, Deus o livre, tá? Se você ficar respirando pela boca e pelo peito, isso a gente chama de técnica do renascimento, boca e peito. Por quê? O peito está emoção. Você já viu quem está com raiva bate no peito, não é no joelho? É aqui que está presa a emoção. Dá bem certinho. Quando chega a 32 minutos, você vai parar dentro do ventre da tua mãe. Você começa a fazer assim na poltrona. Você já começa a sentir tudo que a tua mãe sentia. Você acessa todas as memórias. Teve uma mulher uma vez que ela levou um susto. Imagina, isso já é um processo regressivo só subconsciente que eu estou falando. A mulher estava dentro do ventre da mãe dela, de repente ela se assustou. O que aconteceu? Minha mãe caiu da escada. Ela foi perguntar para a mãe dela tinha caído da escada. Realmente, quando estava grávida, ela lembrava disso. Imagina, gente, isso já é uma lembrança do feto. Isso é subconsciente. Aí vem o inconsciente. O inconsciente é que move teu sangue. As vidas passadas estavam no que a gente chama de inconsciente coletivo. Eu já teve pessoas, depois que você regride a pessoa lá pro ventre da mãe, eu faço um estudo disso. Eu fiz mais de 300 regressão de vida passada. Eu tenho filmado, só que as pessoas, a maioria, não autorizou, né? Isso aí a gente deixa lá para modo terapêutico, que é um negócio meu mesmo, fechado. Mas, gente, é doideira, não tem explicação. Quando você vai assim que a pessoa passou do ventre da mãe dela, ela diz, o que está acontecendo? Nossa, eu estou no corpo de um velhinho. Nossa, eu estou no corpo... E fala detalhes. Teve gente que falou em japonês, teve gente que falou em chinês. Estou no meio de uma guerra. E o cara começava lá, se ver na guerra. Ele disse, o que está acontecendo? Tá entre Japão e tal, tal. Ele falava o ano bem certinho. Ele falava que tinha umas bandeiras escritas em japonês, a pessoa em transe, eu dava um papel na mão dela lá. O que você escreveu aí? Amor. Eu procurava amor ali. Realmente ele escrevia em japonês. Não tem explicação. Então a Rússia e os Estados Unidos, vamos falar um pouquinho disso aqui, eles estudam isso há anos. Isso daí é usado na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hipnose. Por exemplo, tem o hino nacional de hipnose. Tudo que não sai da tua mente, se você repetir, vira uma hipnose. Os mantras, as orações, a parte da religiosa, tudo hipnose. Então a gente sabe como é que funciona todo o sistema. Quando você vê todo o sistema assim, então você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque isso se torna uma pessoa perigosa para o sistema. Por isso que pegar Jesus Cristo na cruz. É um cara que alcançou o ápice da iluminação. Os caras ficaram doidos, meio desse cara, e não poder deixar falar muito não. Aí eu digo sempre para as pessoas, Buda levou sorte que só levou uma pedrada na cabeça. Mas tem pessoas que conscientemente, por exemplo, um Dalai Lama é como se fosse o Papa, só que ele é do budismo, entendeu? Ele tem controle total de onde ele vai nascer, de onde ele vai renascer. Eles têm todos os objetos da vida passada. O Dalai Lama já diz, tô morrendo já. Então os monges vão lá, acham esses objetos e trazem para ele reconhecer quando ele é criança ainda, que outra vida reencarnou. Por exemplo, vou abrir a caixa preta aqui. Vocês já viram a rainha da Inglaterra foi morta num caixão de bronze, não sei se vocês sabem disso. Eles enterraram num caixão de bronze. Então essa galera que domina o sistema, eles já sabem. Então se a pessoa conseguir chegar nesse nível, ela já sabe onde é que ela vai nascer. Por que a gente não lembra? Mas você já viu que a gente tem déjà vu, sim ou não? Sim, passa aquela música, você, meu Deus, parecia que eu estava aqui. Tem criança que nasce tocando piano, tem criança que nasce
que lembra de vida passada, vocês procuraram na internet lá, é um absurdo esse negócio. Por exemplo, o Espiritismo trouxe isso muito pro Brasil, né? Que é uma religião reencarnacionista. Mas é interessante, gente. É interessante a gente saber. Eu, pra mim, né? Eu como Emerson, pra mim, claro que teve memórias também que a pessoa acessava um filme lá, eu disse, meu Deus do céu, tá, o cara lá o Chuck, o boneco assassino, por exemplo, então é memória falsa, né? A gente sabe que existem memórias falsas também, mas tem técnicas profundas que realmente você acessa coisas que a gente não explica. Por exemplo, tem um filme muito interessante, vocês veem, Minha Vida e Outra Vida. Eles colocaram que é um filme espírita, mas esse filme não é espírita. É baseado em fatos reais. A mulher dormia, ela lembrava dos filhos dela que estavam lá do outro lado do mundo. E ela tinha saudade. E ela encontrou todos os filhos dela velho. Tudo velho. Ela lembrava. Quando ela chegou pro primeiro filho, teu nome é tal, assim, assim, assado. Você é uma bruxa, como é que você sabe da minha vida? Pois imagina, o cara bem mais velho que ela, e ela lembrava. Então, gente, explicação a gente não tem. Mas eu vou dizer pra vocês. Tem insights. Eu, pra mim, isso aí é mais que prova, sabe? Principalmente pelas agressões que eu fiz. Deve ser viver uma vida mais tranquila. E o que é felicidade pra você? Felicidade. Nossa, felicidade é profundo. A felicidade eu acho que se dá quando você está compartilhando algo com as pessoas e você vê o resultado, sabe? A felicidade vem pra você quando você vê um amigo teu feliz, uma amiga tua feliz e parece que você que ganhou aquele prêmio, sabe? Isso é felicidade. Aí você começa a ter prosperidade, porque a maioria fica com inveja. A inveja é uma química no cérebro das pessoas. Todo mundo tem inveja, é natural. As pessoas dizem, eu não vou ter inveja, está reprimido, é mentira. Todo mundo tem inveja. Mas quando você passa um pouquinho, você tem esse entendimento. Por exemplo, um amigo meu lá montou um consultório odontológico. Parecia que era meu. A hora que ele chegou lá, ele me contando, ele disse, vamos comemorar, eu pago a cerveja. Então, gente, isso é felicidade. Esse compartilhamento vem, sabe? Não é nada de prazer. Às vezes ele está nas coisas bem simples. Felicidade é gratuita. As pessoas pensam que está no dinheiro. É você pegar um caixa de banana, você pegar uma Coca-Cola, você fazer um piquenique. Entendeu? Felicidade é gratuita. As pessoas têm que entender isso. Não é quando eu realizar aquele sonho de um Lamborghini, esses negócios do digital, que coloca mentira. As pessoas vivem uma vida mentira, tudo mentira. Não vai ser feliz, porque se as pessoas fossem felizes, eu não atendia gente milionária que chega lá, sentar na minha poltrona e dizer que está com depressão. Isso não tem lógica. Porque eles colocam o objetivo da vida é você vencer os outros, é você competir, mentira. Quando eu tirei isso aí, eu aprendi muito com aquele cara. Ele dizia pra mim, o objetivo da vida não é você vencer, é você viver, e é verdade. Por que eu tenho que guerrear com meu vizinho, guerrear com meus irmãos, guerrear? Capaz. Por exemplo, de um cargo digital, a gente tem 6 pessoas que trabalham para mim digital. Que disse, eu quero sair da empresa. Eu disse, o que você vai fazer? Vou montar a empresa. Show de bola. Vai embora. Faça. Daqui a pouco ele ligou para mim. Quer ser meu sócio? Quero. Peguei 20% da empresa para mim, o resto para ele. Eu ajudo ele, outro ajudo. Por que competir? Tem lógica. 2 cérebros trabalham melhor que um. É burrice. E o que é infelicidade? Infelicidade é quando a pessoa está num estado depressivo, sabe? Você fica muito passado. Isso traz uma infelicidade enorme. É como se abrisse um vazio dentro de você, sabe? Esse é a verdadeira infelicidade. Esse vazio, você não sabe explicar. Quando você termina um relacionamento, alguma coisa assim, então vai abrir sempre aquele vazio. Só que você não pode lutar com aquela energia. Na verdade, assim, essa infelicidade você não tem uma explicação racional, sabe? Às vezes depende muito do que a pessoa está procurando. Diz, eu estou procurando um objeto, não alcancei, fiquei infeliz. Não é assim que funciona a vida. Se eu não alcancei, como é que eu faço para alcançar? Porque as pessoas não aprendem esse negócio de fazer pergunta, de você realmente, não é um negócio de coaching que é para você desbloquear mesmo teu cérebro. Tem níveis cerebrais, a gente consegue desbloquear esses níveis cerebrais para você ver realmente e viver a vida. Porque até mesmo essa infelicidade faz parte do processo. Essa infelicidade é aprendizado. Porque a gente aprende muito mais quando a gente está triste. A tristeza ela vai te levar a raízes profundas que está escondidas em você. As pessoas às vezes não querem ficar tristes, é normal. Teve vezes que eu atendi muita gente assim, que estava me dando depressão, eu chegava lá na frente, olhava a garoa, porque eu sou daltônico, eu não consigo enxergar as cores como vocês enxergam. Eu disse, meu Deus, que depressivo, o que eu tenho para aprender? Então eu sempre uso isso como uma escada. Se tem uma pedra no teu caminho, suba em cima e olha. Não fique ali chorando. As pessoas são muito vítimas. Entendeu? Pode ver, hoje não dá para dizer nada para ninguém, vou te processar, sou muito vítima, sou muito dodói. Isso daí é tudo coisa do ego. Quando você passa disso de vitimismo, se foi. Chegou um momento na empresa que eu falava para não falava isso só para as pessoas quererem falar de mim. E eu anotava, você é egoísta. Sou egoísta, eu ia pesquisar o que é egoísta. Eu vi que a maioria das coisas que as pessoas falavam não era de mim, é sobre elas. Daí eu comecei a aprender. Daí o que realmente fazia sentido eu mudava. Não que eu mudava para, do tipo assim, vou mudar para mim
por causa dos outros. Não, eu vou mudar para mim melhorar. Porque os bloqueios que eu carrego faz mal para mim, não para os outros. Quando a gente entende assim que é a nossa própria mente o problema, não é os outros. Aí você fica blindado. Que nem o meu irmão esse dia estava triste, ele tem um pouco de esquizofrenia, tava com uma enxada na mão e bravo. E quando ele foi abrir a boca, eu disse, cara, se no teu lugar também estaria assim, sai. O que eu vou fazer? Eu joguei toda a energia de volta, sai. Eu não vou ficar escutando besteira. Tem pessoas que você não pode perder tempo, entendeu? Porque essa infelicidade delas transmite pra gente. E se vocês perceberem, se vocês forem felizes, os outros ficarão tristes. Isso me atrapalha. E quando você começou, que você quis começar nessa área, você sofreu muito julgamento? Uhum. Bastante. Por exemplo, eu investi em livro. Eu gosto de ler. Eu leio 24 horas por dia. E daí a maioria, até tô com um livro do meu amigo Juninho lá. Tá bem cuidado, Juninho. Porque o que acontecia? Todo mundo, na época ali, eu comecei ganhando R$600 na empresa. E daí chegava lá, daí quando eu subi um pouquinho mais de cargo, que eu podia comprar mais livros, chegava de caixa de livro lá na portaria, todo mundo falava, isso que besteira, que baboseira, gastando tudo isso em livro. Eu gostava. Quando meu chefe via eu ler, até agradeço ele por isso, ele já dizia, estamos no caminho certo, porque se ele visse eu trabalhando, a gente que o bicho estava pegando, porque eu deixava tudo organizado. Até meio-dia terminava meu trabalho. Eu automatizei tudo. Quando eu comecei lá, parecia uma borracharia. Depois que eu me chefado, parecia uma sala, ficou limpo, ficou bem legal. Eu agradeço pelo apoio, porque ele me apoiou nisso. E daí ele, não, tá tudo certo. Eu gostava muito de ler. Então, nisso, depois que eu comecei a atender, todo mundo falava mal de mim. Tá ficando louco, vai ser terapeuta, E o mais engraçado, passou 1 ano, 2, que eu tinha atendido X de pessoas, todo aquele pessoal que falava mal de mim vieram fazer terapia comigo. Na verdade, assim, quem critica você é que ele tá com um bloqueio, tá dentro dele, você tá mostrando alguma coisa para ele. Você tá se transformando num espelho, daí a pessoa vai criticar. Que a pessoa que critica, ela tá cuidando mais da tua vida do que da dela. Ela tá te dando energia, a gente tem que entender isso. A crítica é boa. Teve um professor meu de neuromarketing, eu disse, olha, essa árvore tá dando fruto, vai levar pedrada. Então sempre que alguém te criticar, alguém falar mal de você, acelere, não freie, você tá puxando freio de mão, porque lá ficou na minha cabeça. Eu disse, é mesmo. Se lembre que tá dando certo, porque as pessoas não vão ter inveja de ninguém que não dá. As pessoas não vão ter inveja de uma árvore seca, que é alguém que não dá fruto. As pessoas não vão ter inveja de uma árvore seca, que é alguém que não faz nada. Elas vão ter inveja, elas vão ficar queimadas com as pessoas que fazem. É a mesma coisa você chegar na praia e de repente tem uma moça lá, tá com o corpo bonito, você fica com inveja dela. Por quê? Porque ela tá fazendo dieta, ela tá se esforçando, ela tá dando conta e você não deu. Então a pessoa fica brava. Pode ver, às vezes tá o marido da mulher, lá chegou um cara que é fortão. Por que fica com inveja? Por causa disso. Você não deu conta e pronto. É a mesma coisa na sala de aula. Às vezes a pessoa tá tirando uma nota maior e a professora é a mesma, o material é o mesmo, de repente todo mundo chama ela de CDF. É só ter o esforço. E daí o que eu aprendi? Eu não sou o melhor. Só que eu tenho uma coisa comigo. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém me tira. Ninguém me tira. Não tem como, se der errado eu aprendo. Até dar certo eu faço. Eu não desisto, eu não paro. É isso aí que é a maioria que eu ganho dos melhores daí. Foi assim que eu aprendi na minha área. Porque eu conectava só com gente que estava acima de mim e comecei a aprender coisa que os psicólogos de Santa Catarina, as pessoas que estudam mente humana em Santa Catarina não tem nem noção. Eu aprendi a gente lá da Bahia, eu aprendi a gente de São Paulo, tudo no meio digital. Então eu usei essa tecnologia para mim poder subir no nível e ler o livro que os caras estavam lendo. E eu investia mesmo, tinha livro lá que eu paguei R$600. Então eu investi pesado nesse negócio aí. Agora que eu tô colhendo os frutos, então foi 4 anos. E a política, status, você acha que isso é ilusão? Ilusão. Política não existe. Tá? Política é o que nós estamos fazendo aqui. Isso é real. Porque a maioria que vai pra lá tá pensando nele. É doido, é difícil achar um cara assim. Muitos me procuraram para ir para vereador. Eu disse, não tenho nada contra os candidatos, nada. Não vou dizer que eu sou a favor de um, a favor do outro, nada. Mas a política verdadeira é o que a gente está fazendo aqui. É difícil você colocar uma pessoa lá no poder que ela não se corrompa por causa do dinheiro. O status é uma ilusão. Por exemplo, eu queria muito, eu vou usar disso, sabe? Eu tô comprando outro carro, tô negociando, eu tinha uma Duster. Eu vendi a Duster, é um carro legal, um carro bacana, ele dá presença, na hora que você chega dá presença. Gente, eu comprei o Fiat Uno pra mim e minha mulher é da Duster. Isso é o que a gente vai falar do status agora. E o que acontece? Eu vi que eu era mais feliz do Fiat Uno, até eu vendi Uno ali. Vocês já queriam me pagar, eu já pedi acima do tabela para não vender, porque eu não vendo no Fiat Uno, não. Só se pagar muito a mais mesmo, eu vendo, daí tudo é negociável, não me apego muito não. Daí eu vendi a Duster, eu vi que é status. Eu disse, não, vou pegar um carro completo aqui pra loja e coisa. Gente, porque o que eu vi a maioria? As pessoas realmente que são ricas internamente e externamente são pessoas simples. Se eu sou, eu não preciso mostrar.
Entenderam? Eu uso isso, para mim é muito bacana, não estou dizendo que eu não vou comprar, não estou dizendo que você não tem um carro legal, porque às vezes é o carro do teu sonho. Porque as pessoas compram para agradar os outros, não é para elas. Eu compro para mim. Eu já estava olhando tudo que eu tinha que aplicar. Só compro as coisas à vista também. Vou lá, quer, ganho dinheiro e vou fazendo. Não vou dizer que eu não use, porque por meio do meu trabalho é interessante porque as pessoas são muito visuais. Não sei se vocês sabem disso, mas o cérebro demora 0,3 segundos para julgar alguém. A hora que eu cheguei aqui, que se vocês nunca me viram, olha, barbudo, tem tatuagem, ele julga automático. Então, para mim, ganhar dinheiro, o carro para mim é bom, é um meio. Agora tem gente, eu já atendi pessoas, por Deus, pessoas 2 anos atrás, um cliente chega lá de BMW. Pá, beleza, fez as terapias comigo, vendi um curso a prazo, porque normalmente eu vendo produtos a prazo, que é um curso que não vai ter produto físico para me testar se a pessoa realmente vai me pagar, se ela não é veiaca, isso, aquilo. E no outro mês eu fiz um curso, eu vendi um curso para ele a R$60 por mês no boleto. No outro mês ele, Emerson do céu, vou ter que atrasar o boleto porque eu tenho que pagar lá a prestação da BMW. Entenderam? Não tem lógica, gente. Quando eu ganhava lá na empresa que eu trabalhava, eu ganhava R$600 por mês e eu guardava 300, com 300 eu construí minha casa. De 90 metros quadrados. Eu ia guardando pau quadrado, eu ia guardando tijolo, no final do ano eu peguei meu acerto, paguei o pedreiro, tudo à vista. E daí a galera fazia dívida, minha casa, minha dívida. É que as pessoas nunca foram treinadas para isso. Então a verdadeira educação também se dá daí. A política verdadeira, eu vou resumir a política para vocês. Tem um cara que fala assim, tem que estar a política, o governo da política tem que estar nas mãos daquela mãe pobre que tem 12 filhos na mesa, ela vai fazer todos os 12 comer para depois ela comer. Mas o que acontece com a política? O cara que chega lá ele vai comer primeiro. É uma ilusão, que rola muita grana. Então é difícil você achar. Eu já teve pessoas que chegam lá conectar comigo e dizem, vem para a turma de meditação, medite uma semana com nós, se você realmente quiser conectar, se está queimando no teu coração a verdadeira política, vem meditar, porque eu sei que acorda. Porque quando você começa a meditar, você não vai ver coisa boa, você vai ver que você é invejoso, ganancioso, isso você tem que trabalhar em você. Foi isso que eu fiz em mim, você trabalha teu lado sombra. Você vai melhorando 1% ao dia. Até a pessoa acorda, até agora não vi. Então você chegou lá e vai meditar. Então, ou vive de status, ou quer pegar poder. Porque quando a gente já tem dinheiro, o ego quer poder. Então, o que é real? Que a gente falou de ilusão, né? Sim. Que o corpo é feito de átomo. O que é real, gente do céu? Não sei dizer pra vocês o que é real. Só que a gente vive numa Matrix, realmente. É doideira, né? Quando você tá jogando videogame, por que você se torna aquele personagem? O real mesmo, se você olhar bem pra dentro, existe uma essência dentro de você. A física quântica chama de observador. O observador é a coisa observada. Então você vai ver primeiro o que é falso em você para depois você descobrir o que é real. Eu assisti um filme no final de semana, levei meu piazinho, que tem, agora esqueci o nome do filme, mas tem lá a ansiedade, tem a depressão, divertidamente. Levei, eu nem consegui assistir tudo porque dormi. Mas lá é muito legal, porque mostra que a menininha, ela vai mudando a percepção dela da realidade e dentro dela tá lá a ansiedade, tá isso, aquilo, daí vai mudando conforme ela vai crescendo. Mas, gente, é muito interessante. Lá no Divertidamente, se vocês verem, tem uma parte que a alegria, ela pega a consciência em si. Ela traz tipo uma bolinha de energia para ela colocar lá, para a menina voltar para aquela consciência. Então aquilo é um insight muito poderoso de quem é você. Porque todos nós estamos procurando voltar para casa. Em que a gente se conecta com as outras pessoas, essas pequenas felicidades que a gente tem, a gente está procurando voltar para casa. Então quando você olha a tua consciência e quem você é, você começa a acordar. Só que para você descobrir quem você é, você tem que ver o que é falso. Na meditação a gente começa observando pensamentos, passa para sentimentos, passa para emoções, coisas mais profundas. Daí o que sobra é só um observador. Esse observador é quem você é, a tua consciência, é Deus, Cristo, eles falam, Buda. Então é só nomes diferentes, mas existe sim uma consciência dentro da gente. E essa consciência você vai ver que é tudo, porque exteriormente somos diferentes, certo? Não tem tatuagem, não é alto, outro é baixo. Mas agora interiormente o que eu sinto, todo mundo sente, o japonês sente, o americano sente, todo mundo sente. Então essa consciência é uma só. Só que isso é um processo muito profundo e é um trabalho individual de cada um. A gente não tem um mapa para a pessoa chegar nessa consciência, para descobrir quem é você, para descobrir não existe. O que vocês imaginarem de gatilho mental, de terapia, eu estudei isso por anos. Eu disse, tem que existir um ponto. Eu tenho mais de 4 apostilas dessa grossura só com técnica de terapia que eu mesmo criei. É para ansiedade, esse daqui é só para depressão, esse daqui é só mais várias técnicas. E eu não consegui achar um mapa para isso, não existe um mapa para isso. Porque a tua essência é como se você fosse uma criança. Você volta a ser criança de novo. Você vê com olhos de criança.
Pode ver, quando a gente está criança, por isso que Jesus quis dizer, deixar vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, a criança é limpa. Se você pedir a mão para uma criança, 4, 5 aninhos, quando o eguinho dela ainda não foi contaminado pela sociedade, você vai ver que ela te dá a mão. A hora que ela te dá a mão, segure a mão para vocês verem como tem uma energia quente. Se ela não quiser te dar a mão, se ela não for com a tua cara, ela é verdadeira. E se você pegar a mão da pessoa adulta, me dê a mão, ela é uma mão fria, ela é uma mão que não transmite energia. Por quê? Porque ela está fingindo ser quem ela é. Principalmente mão de políticos, já viram? Quando o político veio, não estou falando mal de todos, né? Teve um cara que fez um trabalho magnífico. Eu me esqueci o nome dele, é um polaquinho numa cidade lá. Meu Deus do céu. Vai até matar Sérgio Meneghelli. Vocês podem procurar. Aquele cara fez política de verdade. O cara ia trabalhar de bicicleta, a gente saiu fazendo, mudou a cidade, saiu do ramo político, continuou sendo ele. Só que é difícil achar uma pessoa assim. Difícil. Quem faz e mostra, sabe? Difícil. Então, normalmente é assim. Vocês podem se lembrar da mão do político tocando a mão, que você nunca viu o cara. Quando está na hora de política, vão tocar a mão. E daí você chegar naquele momento de uma criancinha, me dá a tua mão quando ela quer cumprimentar você, que você vê. Quando você pede um abraço, ela não finge o abraço. Ela é ela. É essa essência pura. Até no termo de reencarnação, que a gente se realmente existe a reencarnação, você reencarna até você se tornar criança de novo. Existem 4 estágios de consciência. O camelo, que é a maioria da sociedade, a criança primeiro que você nasce. Daí vem o camelo, que foi corrompida, que a sociedade manda que você tem que fazer, faça isso, você se abaixa para tudo. Daí vem o estado do leão, que Jesus Cristo achou. O leão, você começa a ser rebelde, começa a ser você, começa a pensar fora da caixa, começa a falar a verdade para as pessoas. Daí você vem no estágio de criança de novo. Aí você já passou pelos 4, só que essa criança tem a sabedoria. Antes ela não tinha. Aí você equilibra a tua vida. Esses estágios que a gente tem que passar, mas tem que passar pela rebeldia. A gente tem que passar, às vezes a pessoa não pode ter raiva. Claro que pode, quando você tem raiva, você tem muita força física. Só que você tem que saber manipular a energia. Não é controlar, é manipular. É normal. A gente tem um lado sombra nosso. Chega alguém aqui, meu Deus, vai assaltar nós vamos ter uma reação? Vamos tacar esse microfone na cabeça, gente. Vamos embora. Entendeu? Então a gente vai ter que reagir, porque o mundo aí fora não é assim que funciona. Existiam monastérios, porque eu trago muito para as pessoas a cultura oriental espiritualmente é muito grande. Tem uma viagem marcada para a Índia ano que vem. Meu amigo Isaac lá, nós vamos junto. Gente, é doideira esse processo aí, porque lá o Oriente é muito espiritual. Então o que aconteceu? Uma vez os monges meditavam, eles ficavam no estado de paz, daí todo mundo saqueava, roubava, pisava neles. Então eles começaram a treinar Kung Fu, que veio um cara fora da caixa também, deixa eu ver se eu me lembro o nome do cara, eu vou falar para vocês. Ah, meu Deus, quem que trouxe o Kung Fu para lá? Bodhidharma. Então ele ensinou os monges a lutar, a se defender. Ele disse, você não pode ser sempre só bonzinho. Eu sempre digo para as pessoas, não pode ser boazinho, você tem que ser consciente. Porque a pessoa boazinha não sabe dizer não, a pessoa boazinha todo mundo vai mandar, a pessoa boazinha fica reprimindo energia, a pessoa boazinha um dia vai matar alguém, gente, porque ela está reprimindo muita coisa. Sabe o que é quietinho? Quem é quieto é perigoso. A pessoa que só fala não faz, mas quem é quietinho, então a gente tem que ser consciente, tem que ser nós. Hoje eu não vou, porque eu ganhei uma liberdade enorme quando eu ia jogar bola com meus amigos e eu não tinha coragem de dizer não. Uma vez chegou um amigo meu lá, não vou, por que você não vai? Porque eu não quero. Ah, mas você é ruim. Não, não sou ruim, você é meu amigo meu, você vai aceitar mim, eu não quero ir, pronto. Pronto, comecei a dizer não para as pessoas. Você ganha respeito, sobe tua autoestima, é o que está no teu coração. Eu falo para as pessoas na cara, está no coração. Ah, mas doeu em mim, não faz mal, isso é coisa do teu ego que você precisa trabalhar. Vai indo, siga a tua vida que eu siga a minha. Faz sentido o que eu falo para você, porque a gente escolhe as pessoas, não é qualquer um para me escutar. Não é mesmo. Tem pessoas que ficam muito magoadas, tem pessoas que vão... E eu não tô nem aí. Porque se eu ligar para a opinião dos outros, é a maior prisão que tem. Eu não corto meu cabelo por causa da opinião dos outros, não vou fazer a tatuagem por causa da opinião dos outros, nem aí. Se eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer. Se eu tiver errado, eu vou aprender. Entendeu? É isso. Acontece. Só que a gente vai melhorando 1% ao dia. Não porque alguém falou, porque eu tomei consciência. Eu vi que isso faz mal para mim e vai contaminar os outros. Deparo. Você acha que pode acontecer a mesma falha na Matrix? Tipo, eu tô vendo esse copo aqui e vocês estão vendo esse copo aqui. Mas na verdade esse copo nunca teve aqui, não existiu. Tipo... Pode acontecer, porque vai saber, né? Esse nosso mundo físico. O que é esse mundo físico? Nós não criamos inteligência artificial agora. É doideira você pensar. Com certeza existem algumas falhas. Quem manipula é quem tá meio fora, né? Nem tô dizendo que é Deus isso. Às vezes vai saber se já não tem umas criaturinhas aí mais evoluídas aí. Pega esses extraterrestres que a gente não explica também. Pega, com certeza. A pessoa diz assim, é que eles colocam assim, o extraterrestre como coisa de piada para que a gente não descubra. Extraterrestre! Por que eles fazem essa analogia de piada? Para que você realmente não comece a olhar para o céu, comece a descobrir coisas. Claro que tem. Imagine quantos bilhões, eu acho, de galáxias contadas, gente. Bilhões. Então, imagine quantos seres deve ter que é extraterrestre. É que é fora da Terra, extra da terrestre. Fora da Terra, só isso.
Não é que vai ter osso, vai ter... Então, tem gente, gente do céu. Mano, imagina a tecnologia que vocês deve ter. A gente não sabe, porque tem um livro de Eike perdido que é muito doideira. Eu aconselho que vocês leiam isso, não é de um podcast que é... Opa, desculpa. Você ele estava falando sobre... Ih, gente, esqueci a pergunta. Acho que você já finaliza, porque eu já terminei uma prova. Vamos lá. Ah, tá. Então tá. Vamos finalizar. Ah, mas eu queria mais uma pergunta. Faça mais uma pergunta e depois finaliza. Mas eu esqueci a pergunta. Então, finaliza. Era sobre... Pera, deixa eu lembrar. Lei da atração, lembrei. Uhum. Posso? Pode, né? Vamos lá. E o que você acha que é a lei da atração? Não é como as pessoas pregam, sabe? Ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que eu tenho para dizer para vocês? Existe 50% de livre-arbítrio e 50% não. Isso eu aprendi por minha experiência, tá? Não acredite em mim. Faça um teste para ver se eu estou errado. Se você descobrir uma coisa, me conta para a gente aprender. Mas o que acontece? 50% é livre-arbítrio e 50% já está escrito que você vai passar. A lei da atração é você usar os 50% do livre-arbítrio. Tudo que você sentir, você vai atrair. Pensamento gera uma imagem. O que é essa imagem? Isso é hipnose, tá? A imagem eu disse para vocês. Imagina o cachorro de vocês, imagina o pai de vocês, imagina a mãe de vocês. Já imaginaram, não tem como se controlar mesmo. Que livre-arbítrio você teve? Nenhum. Quero? Eu acabei de entrar na mente de vocês, porque você não controla. Não imagine um macaco amarelo. Já imaginaram? Você não controla. Então isso que eu notei. A única forma de controlar é você aprender a observar, mas isso é muito profundo. Mas vamos lá. Esse 50%, se você pensar, gerar uma imagem, você vai ter um sentimento. Sentimento. Esse sentimento, quando você tem esse sentimento, gera uma emoção. A hora que você sentir, você vai atrair. Pode ter certeza disso. A pessoa que só fala de pobreza vai atrair pobreza. A pessoa que só fala de riqueza, já viu que rico só com rico? Maconheiro só com maconheiro? Pobre com pobre? Se é a média das 5 pessoas com quem você anda. Por isso que quando eu mudei minhas amizades, não estou dizendo que eu subi de nível, mas eu não quis mais ficar naquele patamar que eu estava. Porque a gente só falava palavrão, só falava besteira, aquilo ali, gente, você contamina a mente da gente. Eu já fui desde, não sou contra, tá? Tem pessoas altamente humildes, desde peão de serraria até o patamar alto da escala da empresa. Eu vi um resumo do mundo lá dentro da empresa que eu trabalhava. Foi a aula, assim, da vida que eu aprendi mais. Mas teve gente que estava lá embaixo, não queria crescer, não estava nem aí, daí implantava isso na cabeça dos outros. Então, gente, é muita doideira, então a gente tem que tomar cuidado, porque as 5 pessoas com quem a gente anda é que a gente vai se tornar. Se você tiver uma pessoa positiva, uma pessoa que te apoia, uma pessoa... Hoje está falando para minha mulher aí. Eu descobri o segredo hoje, eu estou sempre aprendendo. Eu nunca digo que eu sei tudo, não sei. A máxima de Sócrates é isso, só sei que nada sei. Pode confiar que é um cara para lá de fora da curva. Então o que eu disse para minha mulher? Eu descobri como que você mantém o equilíbrio familiar hoje. Como que você mantém a tua família unida. Porque eu sou casado aos 16, 17 anos, nem conto isso daí. E eu casei com 22 anos, eu tô com 30 e poucos, acho. Nem sei quanto é que eu tô. Mas enfim, 16, 17 anos. Mas o que a gente descobriu? Que eu e minha esposa, um ajuda o outro. Ninguém atrapalha. Daí quando vem um filho, quer ver? Eu vou dar uma simbólica para vocês entenderem. Sabe aquele negócio que eles dizem assim, ó, só vem a nós o vosso reino que se exploda? O filho é só vem a nós, ele só tira. Ele quer a tua atenção e só tira. Só tira. Daí esgota o casal. Porque ele ainda não tem noção. Ele é pequenininho, ele não tem... Sabe quando você está conversando que de repente chega a criança e atrapalha? Ele não tem noção, tá? O eguinho dele crescendo, então a gente tem que ter paciência, a gente tem que aprender com ele. Então ele não tem essa noção ainda. Então a criança vai te sugar. Daí o que acontece com a maioria dos casais? Às vezes você faz algo, o outro não faz, só suga. Eu lavei a louça hoje, o outro não lavou, só eu faço, só eu, uma hora cansa. Então tem que ter sempre troca. E daí o que aconteceu com eu e minha esposa? Até meu chefe na empresa nunca me mandou. Ele me ensinou só uma vez, nunca me mandou na vida. Nunca. Eu sabia fazer tudo, estava tudo certo, alguma coisa eu melhorava. Então uma pessoa que agrega, uma pessoa que está acelerando com você. Então na casa também tem que ter visão. A minha mulher, quando está tocando a loja, ela está fazendo almoço, ela está isso. Quando toca o sino lá dentro, às vezes, porque a gente coloca uma campainha lá na loja, pra vocês terem uma ideia. Eu já saio correndo, se quem não estiver trabalhando, sai os dois juntos, é um ajudando o outro. Daí não cansa, sobra tempo. Agora, quando um só suga, lascou, gente. Daí se foi. Daí quando você tem esse patamar de 50%, você entende como é que funciona isso, você vai ter muita energia. Então daí você coloca assim, ó, 50%, o que nós queremos? Porque 2 cérebros tem mais energia que um. Um cérebro emana 7 metros de energia, 2 cérebros dá 14 metros de energia. Então você começa qual é o sonho de vocês vão atrair aquilo. Pode ter certeza que atrai. Eu sou o fato disso, gente. Eu não gosto de entrar muito em conceito, mas eu vou falar pra vocês aqui. Não que eu fiquei milionário, essas coisas, mas eu vou dizer pra vocês, eu não tinha nada. Quando eu saí da empresa, ainda a empresa não estava bem das pernas,
não tinha me pagado e eu comecei a trabalhar sozinho. Eu montei uma loja vendendo incenso, eu vendia R$3 o incenso, quando eu vi tinha 60 mil reais na minha mão. Das minhas terapias, quando eu vi eu estava com 180 mil na minha conta. Não é nosso, não é muito, mas eu fiz do zero. E aquilo o que foi? Lei da atração. Eu sei como é que funciona a lei da atração. É sentir. Eu tenho uma nota de dinheiro de R$100 que eu coloco lá na minha sala. Se entrar na minha sala, tem. Então se eu olhar dinheiro, eu atraio dinheiro. Eu sinto aquela energia do dinheiro. Eu faço reprogramações na minha mente onde eu vou atrair dinheiro. Eu faço programações na minha mente onde eu vou entrar na sincronicidade com pessoas que atraem dinheiro, que atraem abundância. Então eu só trabalho com pessoas que é acima de mim. E chegou um momento eu ganhei um Rolex de um cliente meu. Não tem esse Rolex, não adianta querer me roubar que eu já negociei. Até pedi para ele, mas eu ganhei um relógio que vale uns 80 mil. Sabe? Porque eu peguei aquilo lá na mão a primeira vez. Só que a gente precisa desbloquear isso aí. Eu a primeira vez que eu andei na BMW, eu fui comprar uma BMW. Que eu saí no asfalto, assim, minha mão começou a sonhar, a suar. Eu disse, isso daqui é bloqueio emocional. Eu parei a BMW no canto da estrada, respirei bem fundo, fiz uma regressão de memória em mim mesmo, é doideira fazer isso aí. Eu vi a minha mãe na mesa falando que a gente não tinha dinheiro. Eu disse, tchau, mãe, tava lá o bloqueio. Se a pessoa da tua casa chegar só ganha 1.000, você só vai ganhar 1.000. Você tem que conectar com quem ganha 10. Quando ganha 10, você tem que conectar com quem ganha 20. Então você vai subindo, tem como fazer isso. Então o que você pensar, você vai atrair. Pode ter certeza, se vocês ficarem imaginando, eu quero aquela Ferrari, eu quero aquela Ferrari, um dia vocês vão atrair. Tudo é criado na mente. Essa mesa aqui, ó, foi criada primeiro na mente. Alguém imaginou, criou. Esse relógio foi criado na mente. O avião, alguém imaginou, jogou no papel, criou. Então tudo é criado. Nós somos deuses. Jesus falava disso. E não estou falando só para ver material, não. Claro, isso daí é a coisa mais mundana que tem. Se você não está atraindo nem material, então você tem que cuidar primeiro do teu emocional, da tua espiritualidade, para depois você aprender a atrair bem material. Mas atrai. Atrai, pode ter certeza. Uma vez lá na meditação chegou uns mendigos. Eu disse, quem que tá com a energia pesada aí? 3 levantaram. Eu disse, vocês vão levar esse mendigo pra casa. A gente atrai, nada por acaso. Eu tava lá em Lages, sintonizei lá, tem uma sintonia. Que eu cheguei lá, mas uns caras picareta, que fazia negócio picareta, que fui arrumar meu carro lá e disse, essa mecânica aqui não é confiável. Eu disse, não, o que eu tô fazendo aqui? Qual foi a energia que eu baixei? Eu vou olhando, vou saindo, o que eu tenho que aprender aqui ainda? Ou às vezes o que eu tenho que ensinar para essas pessoas? Você já não sabe, nada é por acaso. E você pode dar um conselho para alguém querer seguir a tua área? Trabalhe em você primeiro. Se você quer seguir essa área de psicoterapia, se você quer realmente fazer um trabalho, vai ter que ser um trabalho em você primeiro. Você precisa começar meditando, começar fazendo as técnicas em você. Não é um trabalho fácil, não é. É um trabalho sem fim, porque a gente vai esculpindo a cada dia, a gente vai aprendendo a cada dia. A gente não pode estar nunca com a cabeça fechada, porque está tudo mudando. Se você não mudar junto, você não vai dar conta. Mesma coisa que um médico nunca mais fez medicina, está com os livros antigos lá, então está na idade da pedra. Então você tem que estar sempre se atualizando. Mas o conselho que eu dou é realmente acha uma coisa que você ama para fazer. Porque às vezes as pessoas estão pensando, para aquela área lá que eu vou ganhar dinheiro, para aquela não. O padeiro que está fazendo pão lá e ama fazer pão, o dinheiro dele vai vir. O outro que só faz por fazer, uma hora vai quebrar, ele pode até ganhar dinheiro com isso, mas às vezes é infeliz na família. Então você tem que estar sempre equilibrado, pelo lado mais emocional, material e espiritual. E eu faço um convite aqui para todo mundo ao vivo, façam meditação, venha para uma aula gratuita, gente, porque isso aí mudou minha vida. Eu vou morrer falando disso. Muito obrigada de novo por você ter topado vindo aqui de novo com a gente. Obrigado, cara. E ficamos por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueçam de comentar e deixar o like. Tchau! Tchau, gente. Obrigado.